Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2021. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo do 1 ao 5. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz novamente o embate dos fariseus com Jesus. Como eu venho falando, nesses embates, os fariseus não estão ali perto de Jesus para reconhecer as palavras, que Jesus é o Messias, ou que suas palavras, as palavras de Jesus, toquem os seus corações. Mas eles estão ali simplesmente para observar, para olhar que forma agem Jesus e os discípulos, se eles estão apenas cumprindo a tradição judaica, a tradição humana, os preceitos judaicos. E é nesses momentos que nós vemos esse embate dos fariseus com Jesus. Nós vimos essa semana da questão da lavagem das mãos, de discípulos lavar as mãos, comeram sem lavar as mãos. Nós vemos também que os fariseus observaram que os discípulos de Jesus não jejuavam, e hoje nós vemos dessa passagem que Jesus passa por um campo de trigo, e ali num dia de sábado, e os discípulos arrancam as espigas, arrancavam as espigas, comiam, debulhando com as mãos. E aí nós vamos ver as figuras dos fariseus dizendo: Por que fazeis o que não é permitido no dia de sábado? E Jesus vai contar a história de Davi, que no dia de sábado ele foi no templo e eram oferecidos pães a Deus. Isso era permitido os sacerdotes comer. No entanto, Davi foi lá, comeu, saciou a sua fome e ainda deu para os seus companheiros, para os seus soldados. E aqui Jesus vai dizer: o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Queridos irmãos, nós podemos aprender com esse evangelho de hoje que Jesus não está preocupado com esse legalismo dos fariseus. Jesus vem mostrar algo novo, a palavra. Jesus quer tocar o coração das pessoas. O Jesus não quer colocar mais fardos nos ombros das pessoas, mas ele quer dar uma vida nova. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são mais os profetas que falam, é o próprio Deus que se fez homem, é a face de Deus que nós contemplamos, e a palavra de Deus dita diretamente por ele. Se você acredita que Jesus é o Messias, você será tocado pelas suas palavras e terá suas vidas transformadas. Mas se você olha Jesus como um homem qualquer, suas palavras não têm ação nenhuma, assim como não tiveram ação na vida dos fariseus. Poucos se converteram. E é isso que nós somos chamados, a essa conversão, a essa mudança de vida, a deixar a vida do passado, o legalismo que nos aprisiona, mas olharmos a palavra de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia, que nos liberta.
Portanto, meus irmãos, que nós possamos entender, compreender, ser tocado que o Senhor Jesus é o Senhor de tudo, e também o dia de sábado. Como em outra passagem, Jesus vai dizer que o sábado não foi feito para o homem, mas o sábado não foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Então, ou é o contrário? Agora me confundi. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Corrigi a tempo ainda. Então, por quê? Nós não devemos nos aprisionar. Devemos ter um dia para prestar louvor a Deus? Sim, nós católicos reservamos esse dia, o domingo, porque é o dia da ressurreição, e para nós essa é a importância do dia que Jesus vence a morte. E aqui, por isso que nós católicos, nós colocamos esse dia como o dia para ir à Santa Missa e receber o Cristo na Eucaristia. Que nós possamos ser tocados pela graça de Deus, pelo seu amor e pela sua palavra, e verdadeiramente nos convertamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2021. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo do 1 ao 5. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu. E ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nos traz novamente o embate dos fariseus com Jesus. Como eu venho falando, nesses embates, os fariseus não estão ali perto de Jesus para reconhecer as palavras, que Jesus é o Messias, ou que suas palavras toquem, as palavras de Jesus toquem os seus corações, mas eles estão ali simplesmente para observar, para olhar que forma agem Jesus e os discípulos, se eles estão apenas cumprindo a tradição judaica, a tradição humana, os preceitos judaicos. E é nesses momentos que nós vemos esse embate dos fariseus com Jesus. Nós vimos essa semana da questão da lavagem das mãos, discípulos lavar as mãos, comeram sem lavar as mãos. Nós vemos também que os fariseus observaram que os discípulos de Jesus não jejuavam, e hoje nós vemos dessa passagem que Jesus passa por um campo de trigo, e ali num dia de sábado, e os discípulos arrancam as espigas, arrancavam as espigas, comiam, debulhando com as mãos. E aí nós vamos ver as figuras dos fariseus dizendo: Por que fazeis o que não é permitido no dia de sábado? E Jesus vai contar a história de Davi, que no dia de sábado ele foi no templo e eram oferecidos pães a Deus. Isso era permitido os sacerdotes comer. No entanto, Davi foi lá, comeu, saciou a sua fome e ainda deu para os seus companheiros, para os seus soldados.
E aqui Jesus vai dizer: o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Queridos irmãos, nós podemos aprender com esse evangelho de hoje que Jesus não está preocupado com esse legalismo dos fariseus. Jesus vem mostrar algo novo, a palavra. Jesus quer tocar o coração das pessoas. O Jesus não quer colocar mais fardos nos ombros das pessoas, mas ele quer dar uma vida nova. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não são mais os profetas que falam, é o próprio Deus que se fez homem, é a face de Deus que nós contemplamos e a palavra de Deus dita diretamente por ele. Se você acredita que Jesus é o Messias, você será tocado pelas suas palavras e terá suas vidas transformadas. Mas se você olha Jesus como um homem qualquer, suas palavras não têm ação nenhuma, assim como não tiveram ação na vida dos fariseus. Poucos se converteram. E é isso que nós somos chamados, a essa conversão, a essa mudança de vida, a deixar a vida do passado, o legalismo que nos aprisiona, mas olharmos a palavra de Deus, que com o seu amor e a sua misericórdia, que nos liberta. Portanto, meus irmãos, que nós possamos entender, compreender, ser tocado que o Senhor Jesus é o Senhor de tudo, e também o dia de sábado. Como em outra passagem, Jesus vai dizer que o sábado não foi feito para o homem, mas o sábado não foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Então, ou é o contrário? Agora me confundi. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Corrigi a tempo ainda. Então, por quê? Nós não devemos nos aprisionar, devemos ter um dia para prestar louvor a Deus. Sim, nós católicos reservamos esse dia, o domingo, porque é o dia da ressurreição, e para nós essa é a importância do dia que Jesus vence a morte. E aqui, por isso que nós católicos, nós colocamos esse dia como dia para ir à Santa Missa e receber o Cristo na Eucaristia. Que nós possamos ser tocados pela graça de Deus, pelo seu amor e pela sua palavra, e verdadeiramente nos convertamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para cada um de nós.